A Estrada do Inferno, assustadora Rota 666. Dirigir sozinho por uma estrada isolada e remota, através de um deserto, pode ser uma experiência enervante que nos atinge num nível profundo da nossa psique. A interminável e monótona paisagem se estendendo até onde os olhos alcançam instiga uma sensação esmagadora de solidão, como se a civilização não existisse além da estrada. Tudo que se vê são os cactos, areia, rochas e poeira do deserto. Além da sensação de desolação, é impossível afastar um sentimento de ameaça. Afinal, se algo acontecer nesse lugar deserto, quem poderá me ajudar? Se o motor tiver uma pane ou se algum maníaco aparecer com a intenção de atacar, não haverá testemunhas. Nesse lugar deserto, nessa imensidão afastada de tudo e de todos, quem ouvirá seus gritos? O isolamento completo desses lugares, por vezes cria um terror palpável que nos afeta em nossos medos mais íntimos. Lugares assim existem no todo mundo. Recantos afastados em que tudo o que resta é a sensação incômoda de se estar absolutamente sozinho. Talvez nenhum outro lugar seja mais sinistro e com um ar de perigo pronunciado do que a região conhecida como Quatro Cantos, que marca a fronteira entre estados norte-americanos. A reputação desse lugar foi construída a partir de incidentes estranhos, criando uma aura maldita e assombrada que lhe valeu o mórbido apelido de a Estrada do Diabo. Estendendo-se através do Colorado, Novo México, Utah e Arizona, a estrada batizada originalmente como US Route 666 possui cerca de 320 quilômetros de trilhas acidentadas que cortam o deserto e selvagem passando por territórios pertencentes à nação Navajo, contornando as montanhas pertencentes à tribo Ute. Boa parte desse percurso é formado por um deserto agreste, com vastas estâncias áridas com pouco ou nenhum sinal de civilização. A rota é uma das mais conhecidas e notórias estradas da América e tem uma bizarra história que inclui estranheza, azar, acidentes, fantasmas, aparições e vários fenômenos inexplicáveis. A desagradável fama da Rota 66, como uma das estradas mais temidas da América, começa pela sua infeliz numeração. Os oficiais da Associação Americana de Estradas determinaram seu número na década de 1920, e a estrada se tornou a sexta rota da então grande Estrada 66, conhecida portanto como 666. Embora a escolha do número tenha sido completamente inocente e não intencional, não demorou para que as pessoas começassem a fazer associações entre a numeração e o infame número da besta ou a marca da besta. A sinistra conotação foi agravada pelo fato de que estatísticas no período apontavam que essa estrada em particular era palco de alto índice de acidentes, boa parte deles fatais. A quantidade era considerada acima da média, particularmente no trecho atravessando o Novo México. Havia um número tão elevado de mortes na Rota 66 que ela passou a ser reconhecida como uma das mais perigosas estradas dos Estados Unidos. Embora existissem vários fatores que poderiam explicar os acidentes, como as más condições da estrada e o hipnotizante efeito da paisagem monótona nos motoristas, muitos estavam convencidos de que havia uma ligação direta entre os acidentes e o número satânico pelo qual a estrada era conhecida. Além dos acidentes e mortes, muitos que dirigiam pela rota relatavam histórias estranhas. Descreviam uma pesada sensação de ansiedade, pavor e iminente ameaça. Havia ainda a enorme quantidade de veículos apresentando súbito mau funcionamento na Rota 66, com destaque para superaquecimento, pane no motor, pneus estourando, problemas elétricos e outros defeitos inesperados. Essa aura desagradável que a autoestrada invocava, a grande quantidade de problemas nos veículos e sobretudo os vários acidentes estranhos, alguns tão bizarros que ganharam status de lenda urbana, eram fatores suficientes para dissuadir motoristas de se aventurar pela estrada. Muitos simplesmente preferiam contornar através de caminhos mais longos do que trafegar na autoestrada do diabo ou via expressa de Satã. À primeira vista, nada disso sugere um elemento sobrenatural. Afinal de contas, acidentes acontecem em qualquer estrada e dirigir através de uma região isolada à noite pode certamente causar arrepios, mas as estranhezas da Rota 666 não param por aqui. Além do estranho sentimento de ansiedade e pavor, existe uma imensa coleção de histórias macabras. Talvez algumas das mais intrigantes envolvam os espectros e assombrações que habitam esse trecho. Uma das lendas mais infames diz respeito à aparição de um ameaçador sedã preto, por vezes referido como sedã do diabo, que supostamente persegue e aterroriza motoristas.
Os relatos sobre o sedã compartilham de características semelhantes e normalmente seguem o mesmo roteiro. Um motorista segue pela autoestrada perto do anoitecer quando é acometido de uma sensação de inexplicável terror. Assim que o sol desaparece no horizonte e a escuridão toma conta do deserto, o motorista percebe atrás de seu veículo um par de faróis se movendo rápido e inexoravelmente cada vez mais perto. Isso tende a acontecer, segundo as testemunhas, logo depois do anoitecer e nas noites de lua cheia. Acelerar para tentar escapar parece não surtir efeito, já que o carro fantasma continua se aproximando não importa a velocidade que se siga. O que acontece quando o ameaçador sedã inevitavelmente chega, se difere de história para história. Alguns dizem que o misterioso carro realiza uma ultrapassagem perigosa, tentando tirar o motorista da pista, acelerando em seguida noite adentro até desaparecer na escuridão, por vezes buzinando loucamente. Outros afirmam que o sedã tenta bater e abaurar a traseira do carro perseguido antes de fazer a ultrapassagem. Enquanto algumas testemunhas descrevem manobras arriscadas e tentativas claras do sedã de causar um acidente violento e potencialmente fatal. Os motoristas que tentaram ver quem está atrás do volante do sedã espectral forneceram uma descrição variada da figura. Alguns sugerindo que se tratava de um homem de olhar maníaco com olhos injetados de loucura e perversão. Outros afirmam ser um sujeito aparentemente comum, mas com um chapéu enterrado na cabeça de onde se projeta um par de chifres diabólicos. Na maioria dos relatos, contudo, os vidros do sedã são escuros e não permitem ver nada além de uma silhueta curvada sobre o volante. Algumas testemunhas afirmam que a placa do automóvel tem os números 666, que ele não apresenta nenhum arranhão mesmo depois de bater e que os faróis brilham com uma luminosidade estranha, quase espectral. Na maioria das versões, o sedã negro desaparece depois de ultrapassar ou tirar o outro motorista da pista, com sorte, deixando no acostamento ofegante e confuso após a experiência. Alguns não têm a mesma sorte e a perseguição termina num acidente fatal, com capotagem e explosão. Mas o diabólico sedã preto não é a única aparição vagando pela rota 666. Outra lenda popular se refere a um caminhão fantasmagórico conduzido por uma entidade maliciosa e agressiva. O tal caminhão segue pela estrada em uma velocidade alucinante, perseguindo ou mesmo batendo em outros veículos buscando tirá-los da estrada e causar acidentes. Valendo-se de seu tamanho e de sua velocidade, o caminhão coloca a vida de outros motoristas em risco, avançando com determinação homicida sobre quem estiver no seu caminho. A lenda diz que o caminhão é um espectro formado pelo acidente fatal de um motorista que costumava transitar pela rota 666. O motorista continuou a trafegar mesmo após sua brutal morte em uma das curvas mais acentuadas da estrada e desde então ele guarda um profundo rancor dos vivos. A escritora Linda Dunning, que pesquisou extensivamente a respeito das lendas locais, descreveu o encontro dele e do marido com o caminhão fantasma em seu livro Espectros, Histórias de Assombrações de Utah. Dunning contou como ela e seu marido foram perseguidos por um trecho de quase 15 km por um caminhão a mais de 200 km por hora. O veículo perseguidor tinha faíscas voando de suas rodas e fumaça preta saindo de seu capô. O marido da escritora, que conduzia o carro, conseguiu escapar encontrando um trecho com acostamento e entrando nele em alta velocidade até frear por completo. O caminhão então buzinou sonoramente como se estivesse furioso com o fato da perseguição ter se encerrado sem um acidente mais grave. Motoristas demoníacos compartilham a estrada com uma multidão de criaturas espectrais e seres malignos. Uma das mais famosas figuras que assombram esse trecho do deserto é a aparição de uma jovem garota vestida de branco que aparece andando pelo acostamento sempre à noite. Quando um carro vem em sua direção, ela pede carona, por vezes ficando bem no meio do caminho. Sua aparente inocência e o fato dela estar em lugar isolado sozinha, por vezes faz com que motoristas parem o veículo para saber se ela precisa de ajuda. Quando fazem, percebem que a figura é transparente e começa a se desfazer como se de fato não existisse. Alguns acreditam que o fantasma pertence a uma garota que fugiu de casa e que vagou sem destino pelas estradas até ser atropelada ou capturada por um viajante que se aproveitou do fato de não haver testemunhas num raio de muitos quilômetros. A garota teria sido morta e enterrada em algum ponto do deserto e seus ossos continuariam perdidos num lugar ermo, aguardando serem descobertos. Apenas quando isso acontecer ela poderá descansar. Apesar de não ser uma aparição maligna,
A garota de branco se tornou uma aparição recorrente capaz de gelar o sangue dos que a encontram. A visão dela teria causado pelo menos meia dúzia de acidentes, ocasionados sobretudo por motoristas que saem da pista para desviar da figura que surge bem diante deles.